Guerra, alterações climáticas, escassez de recursos, concorrência global. A Europa está a enfrentar uma multiplicidade de desafios. Neste episódio levamos-lo a um local onde as políticas económicas da UE estão a ser debatidas, o Fórum Económico de Bruxelas. Entrevistamos decisores de toda a Europa para saber como a União Europeia pode moldar as suas políticas digitais, ecológicas e económicas, assegurando simultaneamente a proteção dos seus trabalhadores, indústrias e consumidores. Nas últimas previsões económicas, a Comissão Europeia prevê um abrandamento contínuo da taxa de inflação de 9,2% em 2002 para 6,4% este ano e 2,8% no próximo ano. Entretanto, depois de ter caído de 3,5% em 2022 para 0,8% este ano, o crescimento do PIB na União Europeia deverá voltar a acelerar e atingir 1,6% em 2024. Números que geram um otimismo cauteloso, segundo o Comissário Europeu responsável pela economia. Como avalia a saúde da economia europeia neste momento? Eu diria que ainda é incerto, mas melhor do que o esperado. Se olharmos para trás, há alguns meses estávamos a prever uma situação muito pior, em que havia alguma preocupação com o fornecimento de energia, chegando mesmo a pensar em possíveis apagões. Havia também muita preocupação com a possibilidade de uma recessão e de falências. O Fórum Económico de Bruxelas coincidiu com a decisão do Banco Central Europeu de aumentar novamente as taxas de juros diretoras numa tentativa de conter a inflação. O comissário Gentiloni disse que não está preocupado com o potencial impacto no crescimento. No entanto, um outro desenvolvimento recente poderá ser motivo de preocupação para o emprego na União Europeia e mesmo desencadear nova legislação: a inteligência artificial. Precisamos de um conjunto de regras. Nós, União Europeia, somos mestres das regras. Por isso, estou bastante confiante de que teremos boas regras também no domínio da inteligência artificial. A digitalização, juntamente com as terríveis consequências da crise climática, são dois dos principais motores que impulsionam a transição económica da Europa. Para os Estados-membros, isso significa maiores investimentos na educação e na formação. Este é provavelmente um dos principais desafios que temos pela frente. Como garantir que estamos a liderar estas transições, a dupla transformação digital e verde que estamos a liderar de um ponto de vista tecnológico. Os setores que estão a revelar-se mais dinâmicos na criação de emprego estão ligados às novas tecnologias, às tecnologias da informação, à ciência, à investigação, à saúde. E isto mostra que a transformação estrutural da economia espanhola está em curso. Estamos a investir cerca de 4 mil milhões de euros dos fundos Next Generation EU para apoiar um programa muito ambicioso de competências digitais. Isto para garantir que as nossas escolas e as nossas universidades, mas também os mais velhos, tenham acesso a essas competências que vão ser essenciais. Apesar de uma taxa de desemprego de apenas 6%, um quinto da população da União Europeia continua em risco de pobreza ou exclusão social. A crise do custo de vida e o aumento das desigualdades estão a alimentar a agitação social e a desconfiança na política. Para este professor de economia, a Europa precisa de repensar as fontes de receitas públicas e começar a tributar os ricos. Quase todos os grupos sociais na UE, em cada Estado-membro, pagam muitos impostos, porque temos um modelo social que se baseia em níveis significativos de tributação. Isso é verdade para quase todos os grupos sociais, com uma grande exceção, que são os verdadeiramente ricos. Atualmente, há uma necessidade de receitas públicas no contexto de dívidas públicas elevadas e de taxas de juro crescentes. Deveríamos começar por coletar as receitas do grupo da população que paga significativamente menos impostos do que o resto de nós. E isso hoje, em 2023, significa os muito ricos. Um apelo partilhado pelos sindicatos europeus que defendem que novas fontes de receitas públicas são uma forma de aumentar a justiça social. Outra forma é através da despesa pública. As regras têm de mudar. Pensamos que manter este nível rígido de 3% de déficit não é de forma alguma conducente à despesa pública e aos investimentos, porque continua a limitar o que os governos podem fazer.
Tem havido também um debate sobre a possibilidade de excluir alguns investimentos das regras da dívida e do déficit, como os investimentos na transição ecológica, na digitalização, na saúde e na educação. O tipo de investimentos que realmente sustentam a economia e garantem que as economias se mantêm fortes. Este debate ganhou impulso na União Europeia, sobretudo após a Lei Americana de Redução da Inflação de 2022, com uma afetação maciça de 369 mil milhões de dólares para a promoção de tecnologias limpas nos Estados Unidos. Existe ansiedade na Europa de ser posta de lado na transição verde. De acordo com o presidente da Siemens, a Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos pode ser uma oportunidade para as ambições industriais da Europa. Para mim, a lei de redução da inflação é um catalisador para soluções sustentáveis. Nesse sentido, é positiva. A Europa foi a primeira com esta ideia com o Pacto Ecológico Europeu e agora está a dar o passo em frente. Penso que o mundo se encontra num ponto de inflexão em que dispomos das tecnologias, sabemos como reconstruir os sistemas energéticos para que sejam renováveis, como reinventar os sistemas de transporte, como tornar os edifícios neutros em termos de carbono. Este é um catalisador para que as empresas investam mais e mais rapidamente e criem a escala de que necessitamos para podermos criar e concretizar um futuro mais sustentável. No entanto, a transição ecológica e digital da Europa depende das matérias-primas essenciais como o lítio, o cobalto e os elementos de terras raras, que a União Europeia produz muito pouco. A China, por outro lado, é responsável por 86% do fornecimento de terras raras. Numa altura em que as tensões geopolíticas aumentam, esta realidade está a moldar as relações comerciais da Europa, de acordo com o vice-presidente da Comissão Europeia. Apresentámos a estratégia das matérias-primas na UE para impulsionar a produção interna e também ter fornecimentos externos. Assim, o objetivo para 2030 é conseguir que 10% da extração e da exploração mineira sejam feitas internamente na UE. Isso significa que 90% ainda precisariam de vir de fora da União Europeia. Por isso, as parcerias com outros países serão muito importantes. Incluímos capítulos sobre matérias-primas nos nossos acordos comerciais. Estamos a desenvolver parcerias bilaterais para as matérias-primas com diferentes países. A invasão da Ucrânia pela Rússia é um alerta sobre a importância de reduzir a dependência do fornecimento de energia. No entanto, à medida que a crise climática se intensifica, alinhar este objetivo com a gestão sustentável de recursos escassos continuará a ser um grande desafio nos próximos anos.